Bom dia, irmãos. Tudo bem? Só pegar o meu material aqui. Irmãos, normalmente o Lucas, o reverendo Itamar também, o reverendo Lucas, eles iniciam as aulas de escola dominical descontraído, com uma piada, uma história. E eu tenho uma dificuldade séria, que minhas piadas são péssimas. Mas eu vou contar uma historinha, irmãos, para vocês, que tem a ver com a aula, tá? Não faz muito tempo, a Daniele me contou que ela estava no trabalho e alguém contou para ela uma história assim. Ela chegou e falou da parábola do joio e do trigo. Vocês conhecem? E ela começou a explicar. Ela falou assim: sabe a parábola do joio e do trigo? Então, eu li essa palavra, e li esse texto na Bíblia, e uma pessoa ministrou ele para mim, e aí ela começou a explicar tudo o que foi dito, né? E ela falou assim que o texto do joio e do trigo tem essas duas essências, o joio e o trigo, mas o importante é o trigo. E do trigo, a gente faz a farinha, e da farinha a gente trabalha, a gente faz, depois de muitas coisas, processos, a gente consegue fazer o bolo. E o bolo vai para o forno, e aí o bolo vai lá para o fogo, e ele precisa do fogo. E o fogo, para a gente, para a nossa vida, o fogo são os problemas, as dificuldades que a gente passa, né? Tudo que a gente tem na nossa vida que nos aflige diariamente. E como na nossa vida nós passamos por fogo, né, pelas dificuldades, mas esse fogo vem para fazer o bolo crescer e virar um bolo gostoso, né, para ser comido. E então, quando a gente está passando por problemas, a gente tem que pensar sobre isso, né, que são fases, são momentos. E essa é a história, né? Mas por que eu estou contando isso? O que isso tem a ver com o quê, né? Tem a ver com a nossa aula. E eu queria perguntar para vocês conhecem a parábola do joio e do trigo? Essa análise está correta? Está errada? Tem alguma coisa a ver? Não tem? O que está certo? O que está errado? E aí eu queria respostas, pessoal. Quem arrisca? Quem quer dar um palpite? Do que está certo, o que está errado? Eu arriscaria dizer do fogo. Então, o joio seria o povo, né? O povo santo de Deus. E o joio, segundo a palavra, é lançado para ser fogo. Então, é o fogo que vai assar o bolo. Eu não sei se tem nada a ver, mas foi a primeira coisa que eu pensei, que o joio, o outro lá, o joio, ele também não é de tudo lançado fora para nada, é para queimar. Então, ele vai ajudar a assar o bolo. Não sei se tem nada a ver, mas foi a primeira coisa que eu pensei. Eu vou melhorar a pergunta. Essa interpretação dessa historinha é bíblica? Ou a pessoa foi longe, assim? Foi muito longe, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê bastante isso, né? A gente vê pessoas, sei lá, na televisão, na internet, pastores, pessoas que pegam a Bíblia e elas não entendem o que elas estão lendo. E aí elas começam a falar coisas da cabeça dela. E assim, não estou falando que as analogias dessa historinha não estejam erradas, não estou falando que a gente não possa contar uma história, uma metáfora, né, sobre o fogo e sobre as nossas dificuldades. São coisas válidas, são figuras de linguagem, a gente pode usar essas coisas. Mas, assim, é isso que o texto está falando? O texto está falando sobre o joio e o trigo, sobre o crente e o descrente juntos, e as dificuldades de a igreja ter esses dois tipos de pessoas juntos, né? Então, eu trouxe isso para mostrar essa dificuldade que muita gente tem. Muita gente, eu estou falando assim,
começar por mim. Quantas vezes eu não tive dificuldades de interpretação bíblica, de eu ler isso daqui e o que isso aqui está falando? Porque muitas vezes é uma questão mais fácil, mais tranquila, a gente consegue ler, o texto não é difícil, mas às vezes o texto é mais difícil. Às vezes nós temos mais dificuldades de interpretar com várias questões, inclusive questão de contexto, coisas do tipo. Então, por isso, o Lucas tinha pedido para mim dar 2 aulas, e essas 2 aulas, essa e a próxima, eu estou usando um material, um livro, que é do reverendo João Paulo Tomás de Aquino. É um livro bem pequenininho, é um livreto, tem acho que 70, 75 folhas, mas que ele fala, a temática do livro é Entenda a Bíblia. E aí ele vai começar falando, por exemplo, sobre tradução da Bíblia. Qual tradução que eu vou usar? Qual é a diferença da X ou da Y? Falar sobre oração, orar, a utilidade de nós orarmos para a leitura da Bíblia, e ferramentas para se usar, e, inclusive, como ler. Por exemplo, se eu leio... o que eu vou entender quando eu leio um salmo, ou quando eu leio Cantares, ou quando eu leio Apocalipse e vejo a besta que emerge do mar? Como que eu entendo isso na minha vida? Eu vou esperar na praia sair um monstro do mar? É isso que o texto espera, é isso que o texto nos fala, e que é assim que a gente deve compreender? Então, a minha ideia é isso, é tentar ajudar nesse sentido, usando esse livro, que é um livro bem simples, bem básico, bem basilar, mas que é legal, que dá um norte. Então, eu vou dividir assim. Nessa primeira aula, eu vou usar os primeiros capítulos, que é mais sobre a Bíblia, sobre ler a nossa leitura diante de ler, orar, como ler, algumas coisas do tipo. E na próxima aula, eu vou usar mais interpretação mesmo. Então, o autor divide em 3 temas, em 3 gêneros literários. São gêneros poéticos, né, que a gente é bem abrangente, a gente vai englobar bastante coisa, mas, por exemplo, como que eu entendo Salmos ou Provérbios, por exemplo, o Apocalipse? Textos históricos, narrativos. Então, como que eu leio uma história? Como que eu leio a história onde Davi adultera com Batseba, e o que eu tiro disso? O que eu vou entender disso? O que eu aplico isso na minha vida? Como eu aplico isso na minha vida, né? E textos descritivos, não. Eu esqueci o termo que ele usa, mas trata, por exemplo, das epístolas. Então, são textos argumentativos, é o tema que ele usa. É uma argumentação. Paulo escreve uma epístola argumentando. Então, ele não está contando histórias, ele não está fazendo poesia, música, ele está fazendo um argumento. Ele está, por exemplo, em Romanos, capítulo 1 e 2, ele está defendendo e apresentando o pecado e como o pecado afetou o mundo. E ele vai argumentar nesse sentido. Então, é um texto argumentativo, ele tem uma ideia que é explicada, descrita ali. Então, na segunda aula, eu vou trabalhar essa interpretação. Como que a gente, de forma bem simples, como que eu leio um texto? O que eu aplico? Como que eu aplico isso na minha vida? Como que eu acho Jesus ali naquele texto? O que esse texto se relaciona com Cristo? Se eu leio um texto lá do Antigo Testamento, o que Cristo tem a ver com isso? Então, são ideias gerais, mas para dar um norte para a gente ler a Bíblia, entendê-la de forma mais prática. Porque alguém aqui... Eu vou fazer uma pergunta, né? Quem aqui lê a Bíblia tranquilamente, na sua devocional, nos seus tempos, e depois da leitura, normalmente assim, estou tranquilo, entendi tudo, 100%. Quem consegue fazer assim, 100%, minha leitura foi proveitosa? Eu acho que isso é meio que impossível com qualquer coisa que a gente lê, né? É difícil a gente extrair 100% do que se dá, né? Mas a gente tem dificuldade. A Bíblia, ela não é um livro dificílimo, impossível de se ler, porque Deus fez para que todos possam ler e entender a mensagem da salvação de forma que até o mais simples consiga fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem dificuldades. Por exemplo, contexto. A gente está falando de um livro que foi escrito há mais de 2.000 anos atrás, que começou a ser escrito, sei lá, 3.500 anos atrás.
Então, é um contexto totalmente diferente. São muitas coisas, características daquela época. Então, a gente vai ter coisas ali que isso significa. Para eles, era muito claro, era algo do dia a dia deles, de quem estava ali naquela época. Para a gente, não é tão simples. A gente precisa entender o que aquilo significa. Tá bom, irmãos? Então, eu quero que essa aula seja participativa, eu quero ajudar, então vocês podem perguntar. E eu quero ajudar mesmo no sentido de até ajudar mais de forma prática. Eu trouxe uns exemplos na Bíblia mesmo que eu quero apresentar da melhor forma que eu conseguir. Tá bom, irmãos? O primeiro ponto que ele trata no livro é sobre a versão da Bíblia. Essa questão da versão é uma versão que às vezes a gente fica meio confuso. A gente tem milhões de versões da Bíblia. Assim, milhões é muita coisa, mas a gente tem muitas versões da Bíblia. Por exemplo, hoje em dia, a gente tem pelo menos umas, 5, 6 versões mais famosas, conhecidas, utilizadas. A gente tem a que a gente usa aqui, vocês conhecem, né? A ARA, Almeida Revista Atualizada. Ela é muito usada por diversas igrejas, e é uma versão ótima. E a gente tem outras, NVI, NVT, NTLH, A Mensagem, King James, a gente tem um monte, a Almeida Corrigida Fiel, que é mais antiga, temos várias versões. E aí, vocês já se fizeram essas perguntas? Por que existem tantas versões da Bíblia, por exemplo? Essa pergunta é mais importante. Eu posso crer que todas são inspiradas? Alguém se arrisca a responder? Toda a Bíblia é inspirada? Eu posso ler qualquer uma, eu posso ler a ARA, e eu posso ler, por exemplo, a NVI, que são diferentes, são próximas, mas não é a mesma coisa, elas são diferentes. Eu posso ler ambas e ficar tranquilo de que o que eu estou lendo ali é o texto inspirado? Alguém quer arriscar? Eu vou chegar nela. Assim, irmãos, uma coisa para a gente entender. A gente não tem o texto inspirado, e nenhuma versão é inspirada. A versão que a gente tem, elas são traduções. Tá? Então, a gente não tem nenhum texto inspirado. O texto inspirado é o texto ali que foi escrito pela mão de Moisés. Que eu não sei se foi Moisés que escreveu, alguém que ele deu para escrever ali na mão dele. Né? Mas o texto que saiu ali daquela caneta. Aquele é o texto inspirado, e a gente não tem esse texto. Mas a gente tem muitas cópias, e tudo isso dá para a gente tranquilidade de uma certeza que a gente está lendo algo fiel. Mas as versões, elas não são inspiradas. Por isso que, às vezes, a gente vê textos que poderiam ser melhores traduzidos, ali, um texto aqui, um texto ali. E aí eu falo com Osmar, dá o microfone para a Carla, por favor. A gente tem que saber que nenhuma versão é inspirada. Então, assim, não existe uma versão que é 100% livre de alguma melhoria, talvez até algum pequeno erro. Mas, assim, fiquem em paz, porque todas as versões que a gente tem são muito boas. Mas, assim, quando eu falo muito boas, pessoas que estão ali trabalhando dia a dia com isso, que conhecem os manuscritos originais, podem afirmar que, assim, são 99% de confiabilidade. Então, para tranquilizar, mas as versões, elas não são inspiradas. Não existe uma versão que saiu ali da mão de Moisés. Pode falar, Carla. Eu acho que as versões, elas vieram para nos ajudar. Assim. Às vezes, a gente está lendo um texto e fica incompreensível. Então, eu faço isso muito com a Giovana. Então, vamos lá, vamos pegar outros textos. E aí a gente pega umas 3 versões, e como essas versões clareiam, às vezes, aquele texto que estava meio obscuro, né? O que ele queria falar com isso, né? E aí a gente vai pegando outras versões, e isso nos ajuda. Eu acho que as versões, elas vieram para isso, para nos ajudar a facilitar o nosso entendimento em relação à palavra de Deus mesmo. Porque tem coisas que a frase fica meio que confusa, e eu acho que as outras versões, elas vão dando vão clareando aquilo, né? A forma de falar vai fazer total diferença, às vezes, para o entendimento do que você precisa entender ali naquele texto.
Essa é a ideia mesmo, Carla. É contextualizar, né? Porque a gente tem versões, eu vou explicar isso melhor, mas versões que são mais formais, assim, mais duras, e versões mais tranquilas de se ler, de se entender. Existem dois problemas principais relacionados à versão da Bíblia que você vai escolher. O primeiro diz respeito a uma tradução que usa um vocabulário muito requintado ou formal, que é o que a Carla falou, né? Às vezes a gente lê e não entende. Às vezes é uma leitura difícil, porque é sei lá, formal demais ou arcaico demais. Ou às vezes por ser formal, é de difícil entendimento, né? Então esse é um problema. Às vezes a gente está lendo e não está entendendo o que a gente está lendo, ou está aproveitando pouco do que a gente poderia aproveitar, né? Ele dá várias traduções, uma palavra dá várias traduções, né? Várias opções de entendimento. No formal, ele dá o que você precisa. Agora, quando você vai seguir uma pessoa que traduziu para um lado, já colocando uma palavrinha que ele quer, eu acho que aí, agora o formal te dá opções. Você escolhe aquela que você achar certo. O formal, ele tende a trazer mais para o original, pro original que eu digo porque a gente tem, né, de textos de versões do texto original. Então o formal ele tende a ser mais fiel. Mas assim, uma pergunta a gente se fazer, né, para que nós pensemos, vale a pena eu pegar a versão mais fiel possível que eu não entendo nada, né? Às vezes eu estou lendo e não estou entendendo nada. E assim, ela é a mais fiel possível com o texto, mas eu não estou absorvendo. E nem por isso eu vou ter que pegar e vou, sei lá, pedir para alguém reescrever e falar assim, Edmilson, escreve aqui para mim, nas suas palavras, de forma mais simples. E aí não é algo assim, nem por isso eu preciso recorrer ao oposto. Mas existem versões menos formais, mais simplificadas, versões mais formais, e cada uma tem o seu papel, né? O segundo problema diz respeito a uma tradução ser tão familiar que você não consegue mais prestar atenção aos detalhes. Isso aqui não tem tanto a ver com a versão em si, né, das diferenças da versão, mas é meio que uma dica que o autor dá algumas vezes. Às vezes a gente lê o texto tantas vezes, a gente está acostumado com aquela versão, por exemplo, desde criança você vem na igreja, você só usa aquela versão. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e você sabe o versículo inteiro nas palavras, cada palavra. E a gente está tão acostumado com isso, que às vezes a gente perde os detalhes ali. Tem palavras ali que podem ser extremamente profundas, mas você está tão acostumado com aquilo que seu olho já não brilha mais quando você pega aquela palavra, quando você bate o olho naquela palavra. Então, por isso ele incentiva a usar versões diferentes em momentos diferentes. Mas eu quero passar mais na questão das versões em si, né? Então, assim, eu não vou ler esse texto porque está muito grande, mas quero que vocês entendam qual a diferença das versões. Por que a gente tem um monte, né? E a ideia é assim: a gente tem dois extremos. O formal, que é o mais próximo do texto original, e eu vou explicar o porquê. E o mais dinâmico, no outro lado. E as ideias são assim. O formal, ele vai pegar o texto, por exemplo, do Antigo Testamento em hebraico, e vai traduzir palavra por palavra. Então, aqui está escrita a palavra X, ele vai pegar e vai traduzir a palavra X. A palavra Y, ele vai traduzir a palavra Y. E aí vai ficar o texto mais próximo possível do que a gente tem de original, né? Das cópias do texto original. Quando vai para o outro lado, é o texto dinâmico. E o texto dinâmico ele não se prende nas palavras. Ele não vai se prender exatamente naquela palavra, mas ele vai se prender na ideia do texto. Então, por exemplo, ele vai ler o texto. O que esse texto está falando? Então, eu não preciso usar as mesmas palavras, mas eu tenho que passar a mesma ideia. Então, o formal vai seguir palavra por palavra. E tem que ser assim, quanto mais formal, mais literal possível. E o dinâmico
ele não se prende nas palavras, mas ele vai se prender na ideia. E ele pode até mudar palavras, contanto que a ideia seja a mesma. Tá? Então, essa é a ideia. E pensa numa linha, aqui o dinâmico e aqui o formal. E aí a gente vai encaixando as Bíblias aqui. A gente vai pegar uma que é mais formal, outra que é mais dinâmica, e a gente vai começar a colocar nessa linha. E aí, vou dar alguns exemplos. A que a gente usa, a ARA, ela é bem formal. Assim, vamos lá, ela não é das mais formais, mas ela segue uma linha ainda bem formal. Então, ela tem um texto muito formal em palavras, seguindo as palavras, a estrutura do textual do texto original. Existem versões mais formais. Por exemplo, a CF, que está ali no primeiro parágrafo, é Almeida Corrigida Fiel. Ela é uma versão, não lembro se é uma versão antes, mas tem as versões da Almeida Corrigida, e ela é uma versão anterior, versões anteriores à Almeida Revista Atualizada, que é a que a gente usa. Então, ela é mais formal. Quando a gente lê essa Almeida Corrigida, ela é mais difícil, Corrigida Fiel, ela é mais difícil de ser lida. Ela tem palavras mais difíceis, ela tem, por exemplo, a gente vê muita coisa que a gente não entende. Vai falar assim, que tal pessoa andou por 20 côvados. Mas o que é 20 côvados? Então, a gente tem coisas assim que são do texto original, daquela época, do contexto ali, então isso torna-se mais difícil. E quanto mais dinâmico as Bíblias são, ela tem uma tradução mais tranquila de se ler, porque ela não vai seguir mais as palavras tão fielmente, palavra por palavra. Ela vai seguir o sentido do texto. Aí a gente está falando assim, quanto mais dinâmica ela é, alguém tirou da cabeça ali que vai colocar essa palavra ali e vai colocar. Não é assim, tirei da cabeça e vou colocar. Ela tem uma estrutura a ser seguida. A questão ela não vai seguir as palavras, palavra por palavra. Ela vai seguir a ideia do texto. O grupo de tradutores vê o que ali está falando naquele texto, entende o que está sendo escrito, com muita pesquisa, e aí eles vão colocar um texto com a mesma ideia, que explique tudo o que está acontecendo ali, mais simplificado, de uma forma mais contemporânea. Então, essa é a ideia. Formal é o mais perto do original, usando as mesmas palavras traduzidas para a gente. E a dinâmica, ela usa a mesma ideia, mas não necessariamente as mesmas palavras. E aí, então essa é a ideia. A NVI, por exemplo, e a NVT, a NVI é Nova Versão Internacional, e a NVT é Nova Versão Transformadora. Essas duas elas são mais dinâmicas, elas são mais tranquilas de se ler, mais fáceis de se ler. Elas são mais dinâmicas, então elas seguem mais a ideia geral do texto. E existe uma outra classificação, que é paráfrase. Vamos pensar assim, imagina que eu passo para o Cauê aqui e falo assim, Cauê, eu mando no WhatsApp dele um vídeo, falo assim, sabe aquela música do Michael Jackson que você gosta? Aí eu mando assim, vou te mandar um cover aqui, uma banda que fez o cover igualzinho. Ficou perfeito, assim, o pessoal tocou o arranjo perfeitamente, a voz é igualzinha, então assim, é uma cópia, né? É uma cópia. E aí eu posso também mandar um outro vídeo, falar assim, esse aqui não é um cover, não é uma cópia, é uma versão. Normalmente quando a gente fala de versão, é a mesma música, mas a pessoa pode fazer outro ritmo, faz lento, a música é rápida, a música é rápida, a música lenta ela faz rápida, faz outro arranjo, canta diferente. Ela só está usando a mesma letra, a mesma ideia, talvez alguma coisa parecida, mas é uma versão, ela não é a mesma coisa, ela foi mudada. A paráfrase é parecido com isso. A paráfrase ela não é uma tradução. A paráfrase ela vai se ler também essa questão do texto, vai se pegar a ideia e você vai usar a ideia do texto. Mas ele não vai seguir só a ideia do texto. Ele vai contextualizar numa frase, ele vai colocar explicações dali que não estão. Então, ele vai colocar normalmente mais informações. Eu fiz uma página só com exemplos de cada uma para a gente ver a diferença. Então, por exemplo, imagina assim, eu falo para o Jorge, eu passei ali na rua, seu carro estava furado. Pronto. Aí, esse é o texto. O seu carro está com o pneu furado. Aí, a paráfrase, ela fala assim, o carro está com o pneu furado
porque alguém colocou um prego, e aí ela começa a dar contexto e começa a explicar. Então, ela não fica só no texto, ela aumenta o texto, ela começa a explicar o que está acontecendo, às vezes ela dá exemplo do que aconteceu. Então, normalmente, a paráfrase é maior. Você pega um versículo que tem 20 palavras, a paráfrase vai ter 30, porque ele vai começar a colocar mais contexto, mais explicações, para ficar mais simples de se entender. Então, aí, por que ela é uma paráfrase? Porque ela já não segue mais o texto original. Ela segue uma ideia próxima do original, mas ela está incluindo coisas. Então, o William perguntou, a mensagem, ela não é uma tradução, ela é uma paráfrase. E aí eu não estou falando, eu vou falar mais sobre isso, mas eu não estou falando que ela é ruim por isso. Ela só não é uma tradução da Bíblia. Osmar, passa o microfone para a Bia, por favor. Ela não é uma tradução, ela contém ali o texto, a ideia do texto, mas ela vai incluir contexto para que seja simples de entender. Pode falar. Isso. Tem uma tendência muito grande que a gente tem de achar que porque é uma paráfrase, ela é ruim. E, na verdade, eu tenho uma dessa em casa, né, porque eu estudo tradução, e aí na faculdade a gente estudou os tipos de tradução da Bíblia, porque é um dos textos mais antigos que tem, né, e a tradução para o português é uma das melhores mesmo, como você disse. Mas a gente tem que levar em consideração o público-alvo para quem essas traduções foram feitas, né? A mensagem e a NTLH não são simples e, por isso, são ruins. O público-alvo delas são pessoas que têm um nível de leitura mais baixo. Então, para a pessoa que nunca leu, nunca pegou um livro na vida, a ARA, por exemplo, ela é impossível de se ler. A pessoa não entende. Então, a mensagem foi feita, é um texto corrido mesmo, ela não é nem separada pelos versículos certos. Ela é um texto mesmo, como se fosse uma história. Porém, ela é para este tipo de pessoa. Ela serve para esse tipo de pessoa. A NTLH também, para adolescentes, para crianças, para os pais saberem explicar melhor o texto bíblico. Não é ruim porque é uma paráfrase, como você falou, né? A mesma coisa é a NVI e a NVT, para pessoas que têm um nível de leitura mais baixo. Agora, você não vai pegar um pastor e dar para ele a mensagem para ele preparar um sermão, é mais difícil, né? Ele vai preferir a versão mais crua e mais antiga. Mas todas são úteis para o seu público-alvo. Também, só complementando a Bia também, é a proposta também, né? Por exemplo, você vai fazer um estudo, você quer preparar um estudo bíblico, né? Obviamente, você não vai usar a mensagem. E outro ponto interessante também, que eu não sei se foi isso, mas eu imagino que o autor lá, acho que essa mensagem é do Eugene Peterson, né? Eu acho que ele até teve o cuidado de não chamar de Bíblia, né? Eu acho que esse nome, eu entendo que foi proposital. Porque é uma paráfrase da Bíblia, não é uma tradução da Bíblia, né? É uma paráfrase. Aí, assim, se tem coisas, isso aqui na essência ele não está legal, não está, aí já é outro assunto, né? Mas a proposta acho que é totalmente diferente de você pegar uma ARA, por exemplo, uma Genebra, ou comentado e tudo mais, né? São propostas diferentes. Essa é a ideia. Propostas, né? E a gente tem que pensar em várias coisas e as versões estão aí para ajudar. As características de quem está lendo, as situações, né? O porquê que eu estou lendo. Eu estou lendo para estudar, eu estou lendo para fazer um estudo. Então, assim, o que a Bia é especialista nessa área, então ela corrobora com a ideia. A gente não é porque é uma paráfrase que é ruim, mas tem o seu uso, né? Para uma pessoa que entrou na igreja agora e não entende nada, ela lê lá e não entende nada do que está falando, pode ser muito bem usada. Mas já é estranho para alguém que está na igreja há 35 anos usar essa uma versão. Então, assim, tudo tem essa questão de quem está lendo, quais são as dificuldades ali da leitura, então, cada uma tem seu papel. O importante é a gente saber, essa não é uma tradução, ela é uma paráfrase. Então, assim, ela não é fiel ao texto como as outras são, tá? Então, isso é importante a gente saber. Aquela famosa frase que eu não disse que aquela famosa frase, eu não disse que ele roubou o dinheiro, né? Ponto, né? Eu não disse, vírgula, que ele roubou dinheiro, né? Eu não disse que ele roubou dinheiro. Na TJ, tem muito disso. Uma vírgula, um pontinho, transformou toda uma ideia, todo um contexto. Essa questão da vírgula
na verdade, não só para eles, né? Para todos, assim, a vírgula muda mesmo. A questão é que eles mexem a vírgula conforme a vontade, né, do que eles vão defender. Pode perguntar. Bom dia. Acho que todas são importantes, né? E também uma importância grande de essa determinada igreja usa a atualizada. Acho que é importante todos estar usando a atualizada, até mesmo para você estar compreendendo o que o palestrante, que o pastor está falando na frente. E qualquer outra que seja mesmo uma paráfrase que for acrescentada na igreja, acho que ela deve passar por um crivo primeiro, pela direção, pelo conselho da igreja, para aí sim ser passada a demais estudos, né, para saber se realmente aquilo condiz com o original da palavra de Deus. Acho que tem que ter essa importância também, né? Na igreja, eu acho que é mais tranquilo nós usarmos uma versão mais formal, mais difícil. Eu acho que até, assim, é realmente o que a gente tem de mais próximo. Então, eu acho que é mais tranquilo, porque a gente lê junto, nós lemos juntos. Normalmente, a gente, seja no culto, ou seja na escola dominical, no estudo, no que for, ninguém vai pegar um texto super complexo, difícil, só ler e não vai explicar e vai deixar, né, no ar. Então, sempre tem, seja uma reunião de oração, sempre tem alguma explicação, contextualização. Então, é mais tranquilo. E realmente precisa de uma uniformidade. Não dá para mim ler numa versão e o outro está lendo na outra e todo mundo perdido e não sabe o que está lendo, né? Já que o culto é público e nós lemos juntos. Eu coloquei aqui esse texto de Filipenses 2:1, eu não lembro porquê, irmãos, mas eu vou abrir aqui para lembrar. Lembrei, irmãos. Eu vou pedir uma ajuda. Quem tem a Bíblia no celular, abre, por favor. Quem tem a Bíblia no celular que dá para escolher a versão? Quero a Bia Almeida, a NVI. A Bia, abre Filipenses 2:1 na Corrigida Fiel. Quem mais? Abre na área mesmo. Jorge, você consegue abrir? Abre na NVT. Nova versão transformadora, acho que está bom. Deve ter... No aplicativo da Bíblia, normalmente tem essas... Não? Tem NVI? Não, ela tem a NVT aqui. Então tá, ó. Bia, lê você primeiro, por favor. Não? Pode chegar lá. Não? Deixa eu ver aqui se eu tenho. Qual que é a ideia? Eu queria mostrar algumas diferenças. Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel. Deixa eu ver, que eu acho que eu tenho. Eu não tenho a Corrigida Fiel, mas eu vou abrir a Revista Corrigida, que é parecida. Também é uma versão mais antiga. Então, Filipenses 2:1. Eu estou lendo, irmãos, Filipenses 2:1 na Almeida, Revista Corrigida. É uma versão mais antiga do que a versão que a gente usa. O texto é assim, ó. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões. Esse é o texto. Agora, vamos lá. O que significa se alguns entranháveis afetos e compaixões? Eu queria dar esse exemplo. É uma versão mais antiga e está falando sobre isso, sobre os entranháveis afetos e compaixões. Você lê, por favor, meu irmão? Dá o microfone. Pode ler na área mesmo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Então também está falando dos entranhados afetos. Você lê, por favor? É NVT, né? Tá. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Alguma compaixão e afeição. Isso. Então, tem uma outra, eu vou abrir, acho que é a NVI. A NVI. Você tem? Lê, por favor, Silvinha.
A King James é mais formal, não. Pode. A linguagem de hoje não, a linguagem de hoje é diferente. Vamos ver ali, Silvinha. É que eu acho que tem uma palavra aí que dá a diferença. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Tá, essa daí mesmo. Por que eu peguei esse texto? Porque ele tem um exemplo bem clássico. Está falando na Ara, por exemplo, e na Revista Corrigida, assim, entranhados afetos. E aí, o que é entranhados afetos? Que vem de entranha mesmo, né? Para o povo hebreu, imagina o seguinte, eu falo assim, a minha namorada terminou um namoro comigo e meu coração está doendo. A gente fala assim, o coração está doendo porque a gente entende, no nosso mundo ocidental, que o coração é o centro das emoções. Então, você fala assim, eu estou com o coração machucado, eu estou com o coração triste. É assim que a gente pensa. Eles não pensavam assim. Eles achavam que o centro das emoções estavam nas entranhas. Por exemplo, eu estou nervoso, me dá dor de barriga. Estou nervoso, minha barriga fica agitada, sabe, essas sensações. Eles achavam isso. Então, por isso que o texto fala assim, dos entranhados afetos. Quer dizer que os afetos são profundos. E aí a versão que a Silvinha leu fala isso, dos profundos afetos. A questão é, o tradutor da Ara, ele usou a palavra entranhados, porque está escrito no original lá, entranhado. Então, ele foi fiel a palavra por palavra. Já o grupo que traduziu a NVI, eles não usaram a tradução palavra por palavra, eles traduziram a ideia. Qual que é a ideia? Os profundos afetos. Algo que tem lado profundo. Então, assim, não é um carinhozinho qualquer. São profundos afetos. Eu tenho uma relação, assim, um sentimento profundo pela pessoa, que é o que o texto quer falar. Então, assim, por isso eu queria mostrar essa ideia. Osmar, você dá o microfone para o... Lê para a gente, por favor. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Totalmente diferente, né? Então... Né? A questão da NTLH, né? A NTLH eu peguei ontem, eu estava dando uma revisada no PowerPoint, e eu peguei ela, para mim ter certeza que eu não ia falar besteira. Na Bíblia, ela fala como uma tradução. Lá no começo, antes de começar a Bíblia mesmo, ela fala, tem as notas da tradução, e ela trata a NTLH como uma tradução. Mas, normalmente, ela não é tida no meio por tradução, ela é tida como uma paráfrase, porque ela muda muito. Não estou falando que ela está falando igual a mensagem, não está falando bobeira, mas ela vai mudando tanto e vai ficando tão distante do texto que ela não é mais tida como uma tradução, ela é tida como uma paráfrase. Então, a NTLH, que normalmente quando você vai comprar Bíblia para criança, Bíblia mesmo, é NTLH. É até difícil você achar uma Bíblia que tem capa desenhada, e eu já fiz isso. Eu já procurei, né? Quero achar uma Bíblia, sei lá, rosinha para menina, com desenho, alguma coisa assim, que não seja NTLH, é difícil. Porque, normalmente, é o que eles escolhem por ser a versão mais fácil de ler. Bíblia do jovem, normalmente é essa. Então, é uma Bíblia mais fácil de ler. E a questão ela é tida como uma paráfrase também. Não é ruim, tem o seu uso. Mas é bom a gente só ver. Ela tem tanta explicação, tanta contextualização, que ela vai se distanciando do original. Mas, com isso, não quer dizer que ela é ruim, né? Ela tende a manter a mesma ideia. Nessa questão aí que você está falando, eu não sei como você vai falar, se vai ser agora, mais para frente, mas eu tenho uma ideia de quando eu era pequeno, certo? Porque quando eu era pequeno a gente usava atualizada, a corrigida. E a minha visão era o quê? Que os mais antigos da igreja usavam outra versão. Porque dentro do meu contexto, conforme eu fui crescendo, eu já sabia o que era côvado. Eu já sabia outras palavras, o trigo e o joio. Nunca vi na minha vida, só depois de muito tempo. E
Teve uma época que veio uma moça da Junta de Missões, eu achei ela espetacular, porque ela falou o seguinte: eu vou na frente de todo mundo, eu vou com muita antecedência. Então, ela ia até os índios, estudava, via todo o contexto da tribo, desde comida, as coisas do dia a dia, casamento, as coisas comuns, o trabalho, e depois ela pegava todas as palavras, pegava a Bíblia e fazia algo que fosse próximo. Aí ela contou uma história que chega a ser interessante, porque o missionário ia chegar e falar: Jesus é o cordeiro que foi dado por nós. Aí falou assim: nunca vimos cordeiro. Ela chegou: fala porco que todo mundo entende. Mas não pode falar, não tem problema, eles vão entender, porque para eles é a mesma coisa do cordeiro. Então, fica assim, eu fico pensando que Deus, na sua sabedoria, Ele deve estar controlando tudo isso de uma forma assim maravilhosa, porque eu mesmo, no transporte escolar, eu vejo os que saíram do transporte e os que entram. Aí vem uma pequenininha e, eu tirei nota errada, o professor não me deu nota errada aqui na redação. Por quê? Porque só porque eu escrevi você, V e C. Eu falei: não, filha, não pode. Isso aí você põe lá no seu celular, não na escola, no dia a dia. Então, essas mudanças, eu creio que Deus vai percebendo, e eu acho que está dentro dos planos dele. Esse monte de versões, mas dentro do olhar de Deus. Só fazer uma pergunta. Qualquer hora mesmo. O Beto falou uma coisa importante. A versão ela tem isso mesmo, essa ideia de contextualizar. Isso é importante, né? Que ele deu o exemplo de uma aldeia. Você precisa contextualizar o que não se entende. E é importante isso, é bom, essa contextualização, mas tudo há limites, né? Eu vou dar um exemplo. Eu não sei, eu acho que alguns de vocês vão conhecer, vão já ter ouvido falar sobre isso. Faz bastante tempo já que um pastor, não sei de que igreja, nem mal conheço ele, mas ele fez uma Bíblia chamada Bíblia Freestyle. Alguém já ouviu falar, né? Que é uma Bíblia, assim, ela tem gírias. Então, assim, ela é escrita, tipo, e aí, mano? Jesus falava assim: e aí, mano, tudo bem? E, assim, não era só isso. O problema dela, e além disso, o problema dela é que, assim, ela tinha palavrão no meio. Então, assim, alguém dava bronca no outro, tinha um palavrão lá para intensificar, né, como se fosse uma figura de linguagem, vou intensificar a bronca. E é assim, a contextualização é importante, mas tudo tem limite. Eu não preciso contextualizar tanto que ninguém vai entender se tiver um português bem escrito. Eu preciso colocar uma coisa mal escrita aqui, preciso colocar palavrão no meio aqui. Então, assim, tudo tem o porquê, tudo tem limites, né? E a gente tem que entender o porquê. Eu vou contextualizar, é importante. Essas versões mais novas, elas estão contextualizando. Desde a linguagem até um côvado, por exemplo, moedas. Elas estão contextualizando essas coisas que para nós são difíceis porque não são da nossa cultura. Mas eu não preciso de tanta contextualização assim. Então, que é o que o Beto falou, né? Por que eu vou escrever VC numa prova? Tudo tem limite, né? Então é importante. E é bom a gente entender, né? Ter esse discernimento. Tudo tem o seu papel, as versões têm o seu papel, a NTLH e a mensagem têm o seu papel, mas a gente tem que ter a ideia de para que eu estou usando. Eu estou dando para uma criança a King James, que é difícil de leitura, ela não vai entender nada. Ou então o contrário, né? Eu tenho uma criança de 12 anos, um adolescente já, e eu dou aquela Bíblia do bebê que tem 3 páginas, de Noé, Jonas e Jesus, o nascimento. Não, concorda que é incoerente? Então, a gente tem que saber que elas são etapas diferentes, né? Então, cada uma tem o seu papel. Ô, Rodrigo, nesse caso que ele falou, trocar cordeiro por porco, né? E como ficaria quando Jesus expulsa os demônios e vai para os porcos, né? Essa resposta eu prefiro não dar, porque aí é difícil. É muito... então, assim, eu não quis entrar porque é uma contextualização difícil. Então, é uma contextualização, precisa haver uma contextualização.
mas eu não sei o quanto que isso é ofensivo ou não. Então é difícil. Não, e assim, né, os porcos, eles tinham uma relação com deuses gregos, né? E aí como é que faz nessa situação, né? Não, troca por porcos. Daí quando conta dos demônios, daí agora troca pelos cordeiros, né? Ela explicou que a questão dos porcos era algo saudável dentro da tribo deles. Eu até vi isso. Na época foi perguntado, assim, tá, e aí, como é que ficou a questão dos porcos lá depois? Assim, não, assim, seriam outros animais que seriam nocivos àquela comunidade. Mas é algo específico dentro daquele espaço físico. E não pode ser ampliado para fora. Ela já explicou para não dar É polêmico, né? Pode falar, William. Não, é só para complementar, acho, um pouco o que a Bia falou, um pouco que todo mundo falou, na minha visão, né? Acho importante essas versões, acho muito legal, mas acho que a palavra aqui, é o que você está tentando chegar, é o equilíbrio, né? Porque é lógico que você não vai dar para a Lívia, né, a King James, mas eu também não posso dar para o Gabriel algo que não o desafie. Ele precisa, igual o Beto falou também, aprender. Quando eu tento trazer para os dias de hoje tudo para facilitar o entendimento da criança, do adolescente, só para facilitar, para ele não ter o esforço, eu acho também que é uma coisa a se ver. Deixa eu só facilitar. Então, ele não gosta de ler, não vou forçá-lo a ler, eu vou comprar quadrinhos, né? Mas eu posso dar o quadrinho ao mesmo tempo que eu também falo para ele ler a Bíblia numa versão mais contextualizada com o que a gente usa hoje na igreja, né? É uma questão de comodidade. Assim, comodidade extrema, né? Por exemplo, uma criança está na escola e ela não só faz o mesmo que ela faz todo dia. Ela, cada dia, tem um degrau a mais para ela progredir, senão ela não aprende. Então, mas, muitas vezes, nós pais... As crianças estão na escola lá... caminhando um dia mais difícil do que o outro. E, às vezes a gente em casa, né? Tô falando geral, né? Tô falando, vou começar por mim. Às vezes a gente dá o cômodo, né? O mais fácil, não vou pesar aqui, mas é importante. Então, assim, todas têm o seu papel e a gente tem que ter discernimento, né? Para que eu vou? Meu filho já lê, assim, meu filho já é um adolescente, ele lê bem, por que eu vou pegar essas versões mais simples e dar para ele? Se ele consegue ler algo melhor, algo mais próximo, né? Por exemplo, por que eu vou dar uma paráfrase se eu posso pegar um texto mais próximo, mais fiel? E assim, eu não estou falando, as versões são boas, mas tem a tendência de as versões mais formais, por exemplo, usar palavras com mais profundidade, com um peso maior. Não quer dizer que quem está lendo a outra está lendo outra coisa, mas quer dizer que quem está lendo, talvez, versões ali mais formais, está lendo algo com maior profundidade, com menos explicação minuciosas e algo mais profundo. Então, assim, faz sentido eu puxar, né? Meu filho já consegue ler isso aqui? Eu posso mudar. E não só isso, é bom, o autor fala várias vezes, eu mesmo, eu consigo ler a Ara, mas eu ler todas, porque uma coisa que ele fala, às vezes a gente está tão habituado com ler o mesmo texto lá, que a gente sabe, decora aquele texto, que a gente esquece que tal palavra ali é importante, é profunda, tem um sentido ali muito, uma ideia muito profunda. E aí eu estou tão acostumado que aquilo passa pelos meus olhos como se fosse nada. Então, assim, é bom você trocar, porque às vezes você pega uma outra versão, pode até ser uma versão mais simples, mas ela vai te retornar, te dar aquela ideia ali que você já tinha esquecido, que já passava pelos seus olhos e você passava despercebido. Pode falar, Cleógenes. Esse é um ponto que a igreja, hoje em dia, precisa tomar muito cuidado também, né? É pela facilidade. Esse aqui é muito fácil de interpretar. E não entender realmente o que está acontecendo com aquela tradução, quem que traduziu, se realmente aquilo faz parte da escritura da igreja, porque senão começa a acomodar. Hoje nós temos muito leitores de chamadas, né, de notícias. Então, aquilo está muito fácil para a pessoa ler, e aí começa a introduzir aquilo. Porque a Bíblia fala, né, ir de pregar. Então, para ir de pregar, você tem que primeiro aprender sobre a palavra de Deus. E aí, então, o contexto da palavra de Deus, realmente ela é muito complexa. Então, você tem que aprender para poder levar para ensinar para as outras pessoas.
Então, se você não tem uma base forte ali para poder ir, que nem falou a questão do missionário, né? Ela estudou do que tem a tribo, mas ela tem que usar o contexto. No hebraico, a cultura hebraica, o cordeiro é o principal. Então, aqui trazendo para vocês, o que de vocês é o principal? Então, como se fosse esse contexto, mas o principal é Cristo, né? Para não deixar se perder isso. Então, hoje, que nem você usou o exemplo, né, da freestyle. Então, se você não tomar cuidado em estudar isso invade sua igreja, invade as pessoas, e aquilo vai tendo como normal, vai passando o tempo e vai cada vez invadir na mente dos jovens que aquilo é o normal, entendeu? Então, por isso que tem que ter exatamente a raiz, né, digamos assim, de realmente o original da Bíblia, para que não se perca, né? Porque Deus fala, né, para não retirar nenhuma palavra das Escrituras. Por isso que é bom a gente refletir sobre essas coisas, né? Eu estou lendo essa versão, tem outras versões, é bom a gente saber, é bom a gente ler outras versões, porque isso ajuda o nosso entendimento, a gente entender mais e melhor, né? E realmente, não se acomodar. Pode falar, Luciano. Em relação à proposta de Filipenses, capítulo 2, né? Isso, versículo 1, aquela característica que o apóstolo Paulo aponta sobre aquela questão entranháveis, afetos, etc., etc., é algo de vivência do próprio crentes da cidade de Filipe. Isso é uma característica da igreja de Filipos, entre os filipenses. Eles estão vivenciando esse tipo de situação. É uma característica marcante da igreja. Então, havia realmente compaixão, havia realmente afeição, e toda a fraternidade, todos esses aspectos na igreja. E é interessante também que as entranhas eram consideradas, principalmente naquele período, como a sede das emoções, tal como o coração nos nossos dias. Então, quando o apóstolo Paulo aponta isso, se há isso, aquilo, porque ele aponta uma vivência da igreja. Olha, vocês estão vivenciando isso. Ele não está questionando como se falasse assim, será que existe mesmo? Não, ele está dizendo, ocorre isso, ocorrendo isso nas suas entranhas, porque eles vivenciavam isso na prática, no cotidiano. Era uma característica dos filipenses. O Luiz Sábio falou uma coisa importante que eu vou chegar lá, mas é o contexto. A gente entender a contextualização. Eu vou chegar lá. Eu vou dar uma corrida, irmãos. É assim, quais são as mudanças mais... pode falar. Pode? Não, pode falar. Tranquilo. Não, é que, na verdade, eu ia só adicionar algo bem rápido, que o irmão comentou, e eu pensei assim, que essa extrema contextualização, essa adaptação, né, também faz com que a gente perca o zelo pela história da igreja, tanto pela cultura da época, porque se é extremamente adaptado, a gente perde essa noção de, poxa, eu vou parar para pensar, para analisar como que eles viviam, né? O que é um côvado. Então, quando a gente começa a entender isso, fica, nossa, que legal, algo que a gente... quando tem essa extrema contextualização, faz com que a gente perca, né, essa vontade, esse estímulo, ele se perde, né, de estudar, de procurar, então acho que é isso. O problema de muita adaptação, contextualização, é que assim, às vezes ajuda e às vezes você está contextualizando tanto que está empobrecendo, porque você realmente, tudo tem que falar de uma linguagem, assim, é uma tendência nossa uma tendência preguiçosa de não correr atrás, pensar e pesquisar. E isso é bom, você ter algo mais simples, mas o exagero faz a gente, talvez, até perder. Às vezes a gente perde a profundidade de algo ali que está sendo falado, né, de um exemplo, de uma situação, de uma característica. Então, tudo tem o seu bom uso, né? Se a gente vai para um lado, a gente peca, e se a gente vai para o outro, a gente peca. Então, tudo tem o seu bom uso. Por exemplo, contextualizar... Eu não vou dar esse exemplo, porque senão vai longe, vai render pergunta e aí eu não vou conseguir terminar a aula. E eu não posso atrasar, né, Jorge? O que é mais comum de ser transformado, ser mudado nas versões mais dinâmicas? Por exemplo, medidas e pesos. Então, o que é um côvado? O côvado ele é
da ponta do meu dedo aqui, do maior, até a ponta do meu cotovelo, que normalmente vai dar... Eu pego a largura da minha mão aqui, então é isso aqui. Eu pego a largura, vai dar mais ou menos 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5... Dá mais ou menos 6, não dá? Não dá exato 6, mas é mais ou menos, né? Não é uma medida exata de precisão. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia do côvado. Então, é mais ou menos 45 centímetros. Então, côvado, um efa. O que é um efa? São medidas, pesos que são difíceis. Então, isso é traduzido para a gente. Moedas, então, ciclos, dracma. As moedas são traduzidas. Datas. Então, às vezes, vai ter uma data lá que é referente ao calendário lunar hebraico. E a gente não entende. É um calendário... Não é só o nome que é mudado, é um calendário totalmente diferente. Então, essas questões são traduzidas, né, para nossa, contextualizadas, na verdade. Linguagem metafórica. Eu vou só ler esse exemplo, você já fala, tá? Só vou ler esse exemplo para a gente ter uma ideia dessa linguagem metafórica que é traduzida. Cantares 4:4. Cantares 4:4. Eu estou lendo na Ara, tá? O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de soldados valorosos. Cantares é um texto que fala do esposo cantando para a esposa. Ele está falando que o pescoço dela é como a torre de Davi. Quem que tinha NVT que leu? Você, Silvinha, NVT? Lê, por favor. Na NVT eu até tinha marcado. Ele explica o que é isso. Qual que é essa ideia do pescoço ser como a torre de Davi? Seu pescoço é belo como a torre de Davi, enfeitada com escudos de 1000 guerreiros valentes. Então, essa é a ideia do é belo, como a torre de Davi. É uma contextualização. Às vezes, a gente lê, mas o que tem a ver? Como o pescoço o pescoço é como a torre de Davi porque pelo formato, alguma coisa assim? Não, é pela beleza. Então, é uma contextualização que é feita de uma linguagem metafórica, né? De uma metáfora. Então, a atualização de palavras, então, palavras difíceis ou expressões como entranháveis, é traduzido, é contextualizado. E o que a gente leu, né, de Filipenses 2:1, dessa questão dos entranháveis. Pode falar, Flávia. Só para me dar um exemplo da irmã ali, eu sou nova convertida, acabei de me batizar, né? E o meu exemplo, eu tenho 3 versões. Eu tenho a Corrigida Fiel, que foi a primeira Bíblia que eu tive, que eu gosto assim de desafio. E tenho a Ara, que é a de Genebra, que eu estudo, e tenho a NAA, que é a nova Almeida atualizada, né? E eu acho importante, eu gosto de ter as 3 porque eu gosto de comparar e eu gosto de ir atrás de palavras difíceis. Então, eu estudo com notebook, eu gosto de ir atrás, eu sou curiosa, então eu gosto de comparar, ver o que realmente é. Eu não gosto de ficar que nem a NVI, a tradução de hoje. Eu não gosto porque é muito fácil, então eu gosto Mastigado, né? Isso, eu gosto de uma coisa mais formal, de ir atrás do que realmente está dizendo. Então, é rico isso, né? A gente estudar, literalmente. Porque uma tendência nossa também é de ler a Bíblia, às vezes a gente lê devocional, sabe quando você tem a planilha lá, eu tenho que ler no dia X, tal, e a gente meio que lê mecânico, assim? E é rico isso, a gente lê estudando, lê prestando atenção, lê mudando a versão para ver o que está falando aqui, o que está falando ali, e eu entendo, porque aqui talvez nessa versão está difícil, eu não estou entendendo. Aí eu leio a outra, e aí abre a minha mente, eu entendo que essa palavra é referente a essa daqui. Então, isso é bom, isso é rico para a gente. Não só para o nosso conhecimento bíblico, mas para a nossa formação mesmo. Isso ajuda a gente a entender melhor as coisas, né? A conseguir ler melhor. Aqui, irmãos, eu tinha feito um mapinha. Não sei se vai ficar muito claro, mas... E isso é uma posição minha, tá? É uma opinião minha. Eu coloquei aqui algumas ideias. E os desenhinhos ali, ó, qual que é a questão? Ó? Primeiro é a ARA, depois é a NAA, que é a nova Almeida atualizada, a NVI e a NVT. Isso aqui não é do livro, isso aqui não é da IPB, não é do Lucas, isso aqui é minha opinião, tá? Eu queria dar uma ajuda, talvez, para quem um direcionamento para quem tiver talvez perdido.
todas elas ali, tá vendo que tem uma casinha em cima? Eu coloquei e um homenzinho do lado. O que eu quis dizer desse homenzinho do lado? Que para um adulto, todas elas são possíveis de ler, tá? Uma um pouco mais difícil e a outra talvez mais fácil de uma extremidade à outra. Mas todas são possíveis. E a casinha é tipo de estudar mesmo, né? De algo mais de casa, de estudar. Todas elas são possíveis e são boas. Ali embaixo, no canto direito, na NVT, que é a última da direita, a quarta, eu coloquei aliás, nas duas, né? Na NVT e NVI. Eu coloquei era para ser uma criancinha, é um homenzinho menor, era para ser uma criancinha. Porque eu acho que elas são mais fáceis de ler. E assim, a NTLH, ali, ó, eu separei ali, ó, as paráfrases. A NTLH, ela é a mais fácil de ler. Mas e ela tem o seu uso, mas eu acho que ela explica demais e talvez mexe um pouco no texto. Então, por exemplo, para a Lívia, a Bíblia que eu mais gosto de ler com ela é a NVT. Por isso eu coloquei uma criancinha ali. Porque ela é mais fiel, ao mesmo tempo sendo mais simples, do que comparando com a NTLH. Eu acho que ela tem o texto mais próximo, tem palavras mais próximas, mais profundas, mesmo sendo simples. Eu gosto dela. A NVI a NVI ela está mais próxima da área, ela é mais difícil um pouco. Mas ela ainda coloquei uma criancinha ali porque acho que ainda é possível, talvez uma criança um pouco maior. Ali, ó, na área, lá da esquerda ali, eu coloquei uma igreja, tá vendo? Porque para a gente ler na igreja, por mais que a Nova Almeida é muito parecida, mas ela não é 100% igual. E às vezes a gente está lendo na igreja e aí eu tenho a NAA e eu posso ter ela em casa, eu posso usar, mas às vezes eu estou lendo na igreja, eu estou perdido porque eu não estou seguindo o mesmo texto. Então, na igreja eu coloquei a ARA. Não quer dizer que você não possa trazer, mas o bom é todos lermos juntos o mesmo texto, né? E ali no canto esquerdo embaixo, está um homenzinho lendo, é mais sobre estudo mesmo, sobre ler o texto, igual a Flávia falou, sabe? De você pegar não só uma devocional, mas um estudo, também uma devocional. Então, eu acho que todas elas são boas para isso. Então, assim, eu gosto de todas, sinceramente. As que eu mais uso é a ARA naquele ponto e a NVT na outra extremidade. E as que são as que eu mais uso. Então, a NVT é muito mais tranquila de ler, dá para você ler tranquilo com uma criança, né? Uma criança, assim, não um bebezinho, mas uma criança um pouco maior, é tranquilo. E eu acho que eu recomendaria, se alguém for ler com criança, essa. Então, todas elas são muito tranquilas. A mensagem NTLH, eu acho que talvez você possa, um recém-convertido que tem muita dificuldade de ler o texto, que não vai conseguir, sei lá, está com dificuldade de ler NVT, você pode dar uma mensagem NTLH. Não é um pecado fazer isso, não é um problema, é tranquilo. Mas eu, particularmente, prefiro a NVT. Eu acho que ela é bem legível, bem entendível, uma compreensão tranquila. Eu trouxe aqui uns exemplos para ajudar nesse sentido. Também é opinião minha, tá? Um direcionamento. Vocês já viram aquelas Bíblias que você anota, que tem espaço para anotar? Às vezes ela tem uma página em branco, às vezes ela tem só um canto para você anotar. A minha Bíblia eu começava a rabiscar tudo e ficava inentendível mais o resto, né? E eu achei essa daqui que eu gostei. Na verdade, ela é um livro da Bíblia só. Esse aqui é o de Jó. É só o livro de Jó. E ele é o livro na versão na NVI. Só que qual que é a ideia? Ele te dá o texto do lado esquerdo e uma página inteira em branco do lado direito para você anotar. Eu não estou nem fazendo propaganda porque eu gosto de verdade. Eu gostei dela. Então, ó, eu comecei a estudar. Aí assim você consegue rabiscar, escrever. E você pega e por que tem essa vírgula aqui? Esse porquê está ligando essa frase com essa frase, sabe? Então eu acho isso legal para você estudar. Não é aquela coisa para você fazer, eu tenho 10 minutos, eu vou sentar em 10 minutos e fazer isso, né? É aquela coisa para você gastar seu tempo para estudar. E eu trouxe essa aqui também, chama Bíblia 365. Vocês já devem conhecer também. Ela já tem a leitura separada para 365 dias. Então, por exemplo, você vai abrir lá no dia... Deixa eu achar um dia aqui. Ó, aqui no canto, ó, fevereiro, dia 3. Então, você vai pegar e ler o dia 3. Então, assim, já é uma leitura devocional separada. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, ela tem um trecho do Antigo Testamento,
um trecho do Novo e um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios por dia. Então, você vai ler um trecho antigo, um novo, Provérbios e Salmos, todos os dias. Eu trouxe isso porque, às vezes, ajuda a gente na nossa devocional. Talvez, não sei se você gosta ou não, mas é para dar um norte. Talvez ajude, tá bom? Essa 365, eu só achei em NVT, que é aquela versão mais fácil. Eu só achei ela. Tem essa versão, essa que eu tenho é de capa mole, foi R$15, é baratinha. Tem as de luxo, que tem capa dura, tal, que é cara, mas eu nunca vi outra versão, eu só achei na NVT, tá? Então, ela tem da ARC. Eu nunca vi, nunca tinha achado, mas e é legal. É legal assim, às vezes você tem um plano de leitura, tipo o Jefferson deu um plano de leitura muito legal. Então, às vezes você já tem, é tranquilo, mas às vezes você está perdido. Como que eu vou ler? O que eu vou ler? E ele já te dá um norte. Rodrigo, assim, mas para uma leitura, assim, eu penso duas vezes. Estudar a Bíblia, ali estudar um texto, ou uma leitura continuada. Assim, digamos, eu pegar o metrô, aí eu quero ler um texto mais leve, mais tranquilo. Aí, a linguagem de hoje também poderia atender, não é? Assim, digamos assim, porque eu vejo que parece que tem mais emoção na linguagem de hoje. Você pega a Ara, ali quando Deus estava falando com Adão, quando ele fez Eva, aí ele foi lá, está bem, osso do meu osso. Parece estar casado um tempão. Aí, se pega a linguagem de hoje, lá, aí quando vai falar, ele fala assim, agora sim, hein? Entendeu? Não dá mais emoção? Eu acho que para uma leitura assim, sem o compromisso de estudar, eu quero entender o contexto, o que quer dizer, eu acho que a gente podia usar também aquelas duas ali. Não seria assim tão proibido, né? Não é pecado não, Jorge. É tranquilo, não é um problema. Você... eu acho que para você estudar mesmo, quero ler e estudar, eu acho que você tem que, assim, é melhor que você use essas versões e não as paráfrases. Mas não é um problema você, vou fazer uma devocional, assim, sabe, por exemplo, tem um momento que você quer estudar, eu quero pegar e ler palavra por palavra, e esse porquê que está ligando essa frase com essa, e eu quero entender. Tem hora que você vai ler o texto mais, não estou falando que você vai ler relaxadamente, mas você vai ler mais no sentido de sem tanta análise, né? E não tem problema, não vejo problema, é tranquilo. O autor ele fala assim, leem todas, porque é bom, inclusive, o que o Jorge falou, eu leio uma versão e parece que na outra tem mais emoção, é bom você usar outras versões. Nenhuma versão é inspirada, nenhuma versão, essa daqui é a Bíblia original e essas outras são hereges, não existe isso. Então é tranquilo. E não estou falando não use, eu só estou dando uma opinião minha, né? Essas aqui são mais fiéis, mas é tranquilo, vocês podem usar, tá? E o autor ele também ele dá uma ideia, ele fala de uma ideia que eu acho que poucas pessoas têm o hábito de você ouvir. Ele fala que, por exemplo, antes de Moisés escrever os 5 livros, por exemplo, eles só ouviam, né? Eles tinham aquela tradição oral, de você ouvir o que era... pai fala para o filho e vai passando isso, a ponto de se decorar. E ele fala, óbvio que isso é diferente, mas ele fala assim, é bom a gente ouvir. Ele fala assim, põe no carro e coloca o texto para você só ouvir. Sabe, tipo a Bíblia do Cid Moreira? Põe para você ouvir. Ele até dá um exemplo. O celularzinho lá que eu coloquei é do app. Tem um app que chama Your Version, que esse app ele tem várias versões. Eu acho que, pelo menos dos que eu vi, é o que tem mais versões. E as versões principais, tipo a Almeida Revista atualizada, tem para você ouvir. Então, você abre o texto lá e tem um playzinho em cima lá, você põe, ele vai narrar o texto. Aí acaba um texto, acaba um capítulo, vai para o próximo. Ele fala assim, ouça, é bom isso. Um não substitui o outro. Não quer dizer que eu vou ouvir, não vou mais ler a Bíblia, não faço mais devocional. Um não substitui, são complementares. Então ele fala isso. E ele fala assim, aliás, eu não lembro se ele fala ou se eu que coloquei, mas tem tá vendo ali o celular e uma pessoa lendo? A ideia isso não é pecado, mas isso eu acho que é uma coisa não tão muito inteligente. Não leia a Bíblia no celular. Assim,
às vezes você está na igreja, você esqueceu a Bíblia e beleza, você vai pegar e vai ler, ok. Mas não pega lá no seu quarto para você estudar e pega o celular para ler. Porque vai tocar a notificação o tempo inteiro, da hora que você começou até a hora que você acabou. E aí você vai ser tentado o tempo inteiro a puxar a notificação e ver, e vai apitar o tempo inteiro. E isso atrapalha. Então não é um pecado fazer isso, mas não é bom, porque vai te atrapalhar, né? A tendência é te atrapalhar. Então, você vai ler, vai estudar, pega a Bíblia, lê. Não é errado usar o celular. A questão é, as coisas ali, as notificações vão te atrapalhar, porque não tem um instante que o nosso celular não fica apitando de alguma coisa. Seja e-mail, promoção da Riachuelo, vendendo, te ofertando alguma coisa. Então, não tem como, vai apitar. E isso atrapalha, tá bom? Você se perde. Quem aqui não se perde quando está... Às vezes eu me perco, às vezes não, muitas vezes eu me perco só lendo, prestando atenção, ainda mais com coisa apitando, com distração, certo? Irmãos, eu vou correr só para dar mais um último ponto no horário. Aliás, só para terminar esse ponto, na verdade. Né? Aqui eu coloquei um paralelo para mostrar a ideia das versões, a diferença. Só o trecho amarelo é que está diferente. Tá? O trecho branco talvez tenha alguma coisa diferente, mas a mudança principal está no amarelo. A Almeida Corrigida Fiel ali em cima, que é mais formal, mais próxima às palavra por palavra, a tradução. Então, está escrito assim, tendo sido, pois, justificados pela fé. A Ara já é um pouco menos formal. Justificados, pois, mediante a fé. Parece que está um pouco mais simples, né, a leitura. A King James está igual... Não, está diferente. Portanto, sendo justificados pela fé. Então, todas são bem próximas, pelo menos nesse trecho. A NVI está igual à Corrigida Fiel, mas aqui na NTLH a gente já começa a ver diferença, uma diferença maior. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele. Então, assim, está mais explicado, está mais longe. A ideia é, você segue a ideia e você não segue as palavras. Então, está mais longe do original, mas ainda assim te dá a ideia do contexto do que está acontecendo. Então, assim, o que é legal a gente ver? Você não só reescreve o texto, mas você reescreve e você argumenta no texto. Olha a última, a mensagem. Não tem só uma versão, tem argumentação, ou exemplos colocados no texto. Ao aceitar pela fé o que Deus sempre desejou, aí esse traço tem uma contextualização ali. Ao aceitar pela fé o que Deus sempre desejou para nós, e aí ele explica o que Deus sempre desejou para nós. Consertar nossa situação com Ele, tornar-nos prontos para Ele. Aí volta o traço. Alcançamos tudo isso com Deus. Isso não tem no original. E aí ele coloca por que isso? Para explicar, ele está contextualizando. Então ele não está só dando uma versão diferente da mesma coisa, ele está acrescentando coisas. Isso é ruim? Depende. É ruim se eu acho que isso é a Bíblia está escrito isso. A Bíblia não é isso, isso é uma paráfrase. Mas isso não é ruim para mim ler, eu estou entendendo melhor. Ok, eu vou ler, vou fazer minha devocional, não tem problema. Mas a gente tem que saber, essa versão ela não é tão fiel ao texto, ela é muito mais explicada, com exemplos. Ela tem textos, o bloco de texto lá, por exemplo, não tem versículo... Eu acho que até tem alguns que tem, tipo versículo 1, 2, 3. Mas tem blocos que está assim, do 1 ao 8. Porque ele pega toda a ideia do 1 ao 8, junta ali tudo, e ele não quebra mais, porque ele junta tudo em um texto só. Então, assim, a estrutura do texto foi mexida. Então, é importante a gente ter essa ideia, saber isso. Então, para acabar, irmãos, qual versão da Bíblia você deve escolher? Aí, essa é o que o João Paulo, o autor, fala. Todas. Você varie. Ele fala assim, de variar, de você não usar sempre o mesmo texto, você não ficar só travado naquele texto, você se perde do que é importante ali, talvez. Então, você ler as versões, você não precisa pegar todas, mas tem as versões que você gosta ali, que você prefere, e use elas. Uma mais difícil, mais formal, é bom você ler, te ajuda, te ensina a ler melhor, te treina. Uma versão mais simples, às vezes você está lendo e você não vai gastar todo aquele tempo entendendo o porquê, né? Então, é bom você pegar uma versão talvez mais explicadinha para você entender. E ele fala também sobre ouvir a palavra de Deus, sobre você ouvir, ligar no celular, ouvir o que está acontecendo, ouvir o texto bíblico. Às vezes você não vai
ficar parado só ouvindo, você está no carro dirigindo. Mas tudo bem, você não vai absorver 100%, porque você está dirigindo, prestando atenção no trânsito, um monte de coisa. Mas é bom você ter outras interações com a Bíblia, inclusive de ouvir. Então, escolha uma versão bíblica que você consiga entender e prestar atenção. Às vezes você pega uma muito difícil de entender, ou você não consegue ter a sua atenção prendida ali porque você não está entendendo. Então, essa é a ideia. Eu vou parar por aqui. Aí a gente continua na próxima... Tá bom, então eu vou passar esse ponto aqui, irmãos. Tá. A Dani já está lá, já. Mas falta outra sala. Posso continuar mais um pouco, Jorge? Não, o Cordeirinho está aqui no berçário. Tá, então tá. A Dani me deu bronca antes de eu vir para a igreja, que ela falou que eu tinha que terminar no horário. Então a gente continua, irmãos, na próxima aula, tá bom? Obrigado, hein? Está faltando só a breve, né? Obrigado, Rodrigo. Deus abençoe sua vida. Estão chegando já. Cordeirinho está aí? Eu acho que não chegou não, Rodrigo, a Cordeirinho. Irmãos, agora vamos ouvir as classes. Vamos começar com a classe Cordeirinho, professora Dani e professora Carla. Osmar. Cordeirinho, em seguida Isaac, Daniel, breve catecismos e adolescentes. Quer dois ou só? Tá bom. Bom dia. Hoje nós falamos que Deus criou o nosso corpo, né? Foi o Papai do Céu que criou o nosso corpinho, né? E eles vão falar para que foi criado. Peraí. Fala assim. Meu corpo. Titânio. Não quer? Não quer? Fala para dar. Não querem, eles estão tímidos. Vem cá. Eu quero. Fala. Assim, meu corpo foi criado. Meu corpo foi criado Para dar glórias a Deus. Para dar glórias para dar. Bom, traduzindo toda essa, né? O meu corpo foi criado para dar glórias a Deus, né? Isso aí. Vamos por aqui, ó. Vamos por aqui. Hoje nós aprendemos na classe ZAPC sobre o carnaval, que o carnaval não é uma festa que agrada ao Senhor. Por isso eles vão falar o versículo. E tudo o que fizerdes, sim. Seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus. Dando por ele graças a Deus Pai. Todo mundo agora, Colossenses 3,17. Onde que está o versículo? Colossenses 3,17.
Agora, nós hoje já também aprendemos sobre o carnaval. E agora quem vai apresentar é a Sala Daniel. E todo mundo já sabe como que funciona o carnaval. Eles, por incrível que pareça, eles também sabem. A gente acha que a gente tenta esconder alguma coisa, mas eles sabem. Então, o que a gente focou? Na palavra de Deus, né? Então, a gente focou o quê? Nos frutos do Espírito. Então, eles vão estar lendo para vocês agora da Gálatas 5:22. E a gente foi falando cada um seu significado, tá bem? O breve catecismo está chegando.